Vamos ler Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6, que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Até aí, queridos, glória a Deus. Essa ministração está no meu coração e Deus trouxe para ministrar a igreja uma palavra de reconstrução, de restauração, de transformação. Eu dei o nome dessa mensagem de a reconstrução da vida. Nós vamos entender por que isso. Deus usa de parábolas para falar com o seu povo, assim como Jesus usava. O Antigo Testamento também usa. O profeta Jeremias é chamado para ministrar o povo de Deus, para ministrar o povo de Israel na época, que era o povo de Deus, que caminhava com Deus. Jeremias foi chamado para fazer diversas repreensões ao povo, de trazer um alerta para o povo, de trazer a mensagem de Deus diretamente ao povo. E Deus chamava ele para falar diretamente a ele, para que ele transmitisse isso para o povo. E dessa vez Deus usa uma parábola para falar com Jeremias. Isaías 64:8 diz: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Então, primeiro, nessa parábola, assim como Jesus sempre usava para comparar situações reais com a vida do cotidiano, com a vida das pessoas, aqui Deus está usando o oleiro e o barro, o oleiro e o vaso. Então, primeiro, quem é o oleiro nessa parábola? O que é um oleiro, para quem não conhece? O oleiro é aquele que mexe com barro, que faz os vasos. Numa das viagens que eu fiz para Passo Fundo, na volta, eu estava de carona com o pastor Joel, e nós paramos no meio do caminho para ver uns vasos ali que a esposa dele queria comprar, e bem na hora estava um oleiro fazendo um vaso novo. E é algo muito fantástico, não sei se você já teve essa oportunidade, eu nunca tinha visto ao vivo assim alguém fazer, e é muito lindo aquilo. Ele joga um barro em cima daquela roda, um disco, e o disco vai girando, e ele coloca o dedo no barro e vai formando já algo. E vai formando já, ele vai formando um vaso, um copo. Quando vê, ele já, dependendo da posição do dedo, ele muda o formato. Dependendo como que ele faz bordas tortas, retas, redondas, pequena, larga. Muito lindo de ver, muito bonito. Então o oleiro é esse que mexe com o barro e que faz o vaso, que faz os vasos. Nós temos um vaso aqui na frente, foi um oleiro que fez. Não é uma máquina que faz, né? Não é uma forma, é um oleiro, alguém que mexe ali, que molda e que faz vasos lindos para a gente pôr em casa, né? Para colocar uma planta, para fazer um enfeite. Jarras, né? Antigamente se usava jarras em casa para água, filtro de água, né? Aquele filtro de barro, feito por um oleiro. Então é algo muito bonito. E nessa parábola, o oleiro
é Deus, que coloca a mão no barro e que mexe e que molda o barro. É Ele que produz o vaso. Ele pega um punhado de barro, imagina um barro, terra, e transforma num vaso. Transforma em algo bonito, algo para ornamentar, para enfeitar. E nessa parábola, quem é o vaso que Deus está moldando, trabalhando, tratando? O homem. Nós somos o vaso na mão do oleiro, assim como diz Isaías: somos vasos nas tuas mãos. Ele conta essa parábola, assim como Jesus contava, para mostrar uma realidade, para falar uma verdade, porque Deus ama uma boa história. Dá para ver nas páginas da Bíblia que Deus ama uma boa história. Ele ama contar histórias, assim como Jesus amava de contar história. Ele gosta de contar histórias. Quando ele vai falar com um profeta, ele está falando ele conta várias histórias. A Bíblia é um livro maravilhoso de histórias que Deus contou, e Ele deseja contar a sua história. Ele deseja relatar a sua história, porque a sua história, a minha história, está nas mãos dele, está nas mãos de Deus. A sua história de vida está na mão de Deus. A sua caminhada, desde quando você nasceu, desde a concepção, porque é algo importante para a cultura hebraica, para a cultura bíblica. A vida não se dá quando o nenê chora, a vida se dá na concepção, porque a palavra diz que Deus já falava com o profeta no ventre da mãe. Quando a criança está se formando no ventre da mãe, ali já há vida. Então, desde a fecundação até o teu último suspiro de vida, é uma história que Deus está contando. Mas Ele quer contar uma linda história, não qualquer história. Muitas vezes nós temos uma linda história, nascemos numa linda família, mas por escolhas ruins que fazemos, nossa história fica feia, fica chata, fica preta, fica escura, fica doente, fica triste, fica difícil de andar nela. Mas Deus quer contar uma boa história. Ele quer fazer da sua vida uma nova história. Amém? Porque Ele é o oleiro, então Ele quer botar a mão no barro, para que esse barro, esse vaso, seja refeito, transformado, mudado, seja reconstruído. Porque você vem vivendo uma vida até hoje, mas Deus mandou essa mensagem para pregar, porque hoje Ele quer contar uma nova história. Ele quer fazer uma nova história. Ele quer reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. Não, mas a minha história já está boa, pastor. Mas ele quer fazer ela ficar melhor. Amém? Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, que Jeremias está falando, está nos relatando, nos contando, no versículo 1 diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Primeira coisa, gente, o oleiro deseja falar com o seu povo. O oleiro deseja falar com o vaso, deseja falar com aquele que ele está moldando, que ele está fazendo, que ele está refazendo, que ele está construindo. Ele quer falar, ele deseja falar com o povo. O amor de Deus é tão grande pela humanidade, pela sua criação, que no jardim do Éden ele descia para ver como estava o jardim, como é que estava Adão. E aí quando Adão pecou e o homem se afastou de Deus, ele não aguentou ficar longe do homem, e ele se fez homem para estar no meio dos homens, para estar no meio do povo, da sua criação, da obra das suas mãos.
O oleiro quer estar sempre no meio dos vasos, no meio do barro. Você é um vaso de Deus. Quando alguém te chamar de vaso, diga amém. Sou mesmo, sou um vaso. E Ele quer estar falando, Ele quer falar com o seu povo. Ele que busca o profeta para falar. O profeta não precisou dizer: Senhor, preciso falar contigo. Não, Ele veio procurar o profeta para falar. Ele veio procurar eu e você para falar. Ele traz você cada domingo na igreja para falar com você, para falar o seu coração, para falar a sua vida, para dizer: meu amado filho, minha amada filha, não vai por aí, não anda por esse lado. Eu quero fazer de você um vaso novo. Eu quero fazer de você, eu quero que você tenha uma vida boa. E só se tem uma vida boa perto do oleiro. Como o testemunho que eu contei antes, andar perto de Deus. Quem anda perto de Deus vê milagres de Deus. É confiar na provisão de Deus, é confiar em Deus. É viver a ponto de confiar em Deus, de não tomar uma decisão fora da vontade de Deus, de não fazer uma bobagem, de não tentar tapar um buraco. Sabe aquele cobertor curto, né? Tapa a cabeça e descobre os pés. Não adianta, vai sentir frio. Não, Deus tem a solução perfeita. Deus sabe o que fazer. Então Ele vem falar com o povo, Ele vem falar com você. E hoje Ele vem falar ao seu coração. E o Senhor diz ao profeta que o profeta precisa ir até a olaria. Ele diz: vá até a olaria que eu quero falar com você. Ele diz pro profeta que ele precisa falar algo para ele, mas que ele tinha que ir à olaria para ouvir. Deus fala a sua mensagem na olaria. Aonde fica a olaria? Aonde é a olaria para ouvir Deus? A igreja, a comunhão dos santos. É a olaria, é aqui que Deus mexe no barro. É aqui que Deus bota o dedo para mudar a tua figura, mudar o teu caráter, mudar o teu pensamento, mudar a tua forma de agir. Ele vai lá e bota o dedo para que mude. De repente o vaso está meio tortinho, vai lá e endireita. É aqui, você ouve a mensagem, participando das atividades da igreja, quando você ouve a mensagem de Deus. Quando você vem no domingo, quando você vai na Quinta dos Impossíveis, quando você vai no encontro jovem, quando você vai no encontro das mulheres, quando você vai a um congresso, quando você participa de atividades da igreja, você ouve Deus falar. Quando você vai aos lares, ter a comunhão e conversar sobre as coisas de Deus, Deus fala. A igreja é a olaria de Deus, onde o vaso é feito. Onde o vaso é feito, onde o vaso é consertado e o vaso é transformado. Nós precisamos ser transformados dia após dia. Nós precisamos, todos nós precisamos. Eu preciso. E eu creio que você também precisa. Todos os dias ser transformado. Porque todos os dias nós damos uma escapada. Todos os dias a gente sai da vontade de Deus. Todos os dias os nossos pensamentos não estão em Deus. Então nós precisamos ser transformados. Precisamos descer a olaria para ouvir o Senhor. Se você deseja mudança na sua vida, se você deseja transformação na sua vida, sempre vá à olaria. Porque algo incrível acontece na olaria. Algo incrível. Você passa situações na sua vida, você passa situações no seu mês, na sua semana, você vivencia algo na sua casa, no dia do culto, e de repente você vem aqui e o pastor fala aquilo que você viveu. Aí uns perguntam: pastor, o senhor botou câmera na minha casa? Botou câmera no meu trabalho? Não. É o oleiro falando com o vaso. Eu não estava na sua casa, Deus estava. Eu não estava no seu serviço, Deus estava lá. Eu não estava no seu dia a dia, mas Deus estava. Quando você ouve, quando você fala com Deus, quando você dobra os seus joelhos, quando você fala, quando você ora, quando você busca por Ele, Deus ouve. E aí Ele chama você aqui
para dar a resposta da sua oração, para dizer: eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo, eu estou te escutando, eu sei o que tu está vivendo, eu sei o que tu passa, eu sei o que tu vive, eu sei, e por isso eu quero falar contigo. Deus vai sempre nos moldar até o final da vida. Enquanto a gente não for recolhido, enquanto Jesus não voltar ou Deus não nos recolher, Ele vai falar com a gente todos os dias. Domingo após domingo, você tem uma mensagem de Deus para ouvir, porque você vai à olaria. Olaria, é na olaria que Ele faz o seu trabalho. O trabalho que Ele faz com o vaso. O que Ele faz com o vaso? Ele trata o vaso, Ele molda o vaso, Ele transforma o vaso. E a olaria, gente, é o único lugar no planeta, é o único lugar no planeta que existe transformação. Não existe outro lugar que a pessoa é transformada. Não existe. A pessoa pode passar, melhorar um pouquinho, ela pode deixar de fazer algo, mas no fundo do seu íntimo, lá dentro da sua alma, quando menos espera, volta à tona. Tem pessoas que faziam coisas erradas, de repente são pegas, e aí fica com medo, e aí para de fazer, por um tempo, porque um dia, numa oportunidade, essa pessoa vai fazer de novo. Satanás vai tentar ela de novo, e isso está no coração dela, ela vai fazer de novo. Porque a transformação verdadeira só existe na olaria. É na olaria que nós vemos um bêbado deixar a bebida. É na olaria que nós vemos um mentiroso se transformar numa pessoa de confiança. É na olaria que a gente vê um adúltero nunca mais adulterar, respeitar sua mulher e sua família. É na olaria que as pessoas deixam as drogas e nunca mais voltam para lá. É na olaria que as pessoas são transformadas, mudadas. O caráter é mudado, o caráter é transformado. Mas isso acontece na olaria. Não acontece em outro lugar. Não acontece no divã de um psicólogo. Embora aconteça ali algum entendimento, alguma mudança, alguma transformação, mas a transformação completa só na olaria. Só quando Deus bota a mão. Só quando o Criador do vaso pega o vaso para mudar ele. Não existe outro lugar que a pessoa realmente seja transformada. Léo, me traz um copo vazio, 2 copos, por favor. Você, quando vai num psicólogo, no psiquiatra, no terapeuta, as pessoas quando procuram solução em outros deuses, entidades, santos, outras religiões, você geralmente, quando você está destruído pela vida, quando você está acabado, você vai nesses lugares e tenta consertar, e vai mexer, e vai sair de lá um copo. Dá para tomar água nele? Dá. Mas tá meio quebrado, tá meio ruim o negócio, tá meio feio. Porque Deus, Ele não quer pessoas mudadas. Quando alguém quebra nas mãos dele, quando alguém chega assim nas mãos dele, Ele toca fora e faz um novo. Ele quer você uma nova pessoa, não uma pessoa cheia de remendo, não uma pessoa cheia de esparadrapo, não uma pessoa cheia de band-aid.
quer você novo, nova. É por isso que Paulo diz, uma nova criatura. Uma nova. Um copo novo, bonito, formoso. É isso que ele deseja. Transformar em um novo vaso. Ele quer pessoas diferentes. Ele não quer pessoas mudadas. Ele quer pessoas novas. Não, eu não faço mais. Não, eu não sou mais assim. Eu não sou mais essa pessoa. Quando as pessoas te encontram na rua, quando teus colegas, teus amigos falam com você, eles percebem que você não é mais a mesma pessoa? Ou você é a mesma pessoa? Se você é a mesma pessoa, o oleiro ainda não te pegou. Porque nós precisamos ser novas pessoas. Pessoas diferentes. Que os outros vão perceber em nós a mudança. Que os outros vão olhar para nós e vão dizer, uau, tu tá diferente. Não é fazer harmonização facial, a pessoa olha, tá parecido, né? Tem gente que está mudando tanto que tu nem conhece mais. Não, é uma nova pessoa. O Evangelho não é só emocional, porque ele nos emociona, porque nós nos emocionamos, nós choramos, nós sentimos emoção. Tem cultos que são avivados, que são de poder, que são de maravilhas, que são de efeitos do Espírito Santo. Tem cultos que a gente sai daqui, parece que elétrico. Mas o Evangelho não é só emocional, ele não é só emocional. Todos nós gostamos da parte emocional, mas ele é transformador também. Nos emocionamos, sentimos, e isso é bom demais. Mas não adianta nada sentir domingo após domingo, mas a gente continuar o mesmo. Nós não passar pela transformação, não passar pela mudança. O vaso precisa ser quebrado nas mãos do oleiro. A palavra diz que o vaso quebrou nas suas mãos. Então precisa quebrar. Mas antes de falar de quebrar, o versículo 7 e 8 vai nos dizer que se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Olha a boa notícia que Deus traz. Nas mãos do oleiro, todos têm conserto. Todos têm conserto. Isso é uma notícia boa para nós quando nós erramos. A gente faz, graças a Deus. Mas às vezes não é uma notícia boa para nós quando a gente olha para o lado e diz, esse Deus vai recuperar? Por mim não recupera. Mas Deus é um Deus de misericórdia, um Deus generoso, um Deus bondoso com todos. Porque de repente a diferença do pecado desse irmão para o meu é só o nome. Porque nós erramos igual, mas a gente tem um costume feio de pedir misericórdia para nós e justiça para o outro. Mas Deus, a palavra diz que, olha o que ele disse aqui, se eu decretar a destruição de um reino, se eu decretar o fim de alguém, se eu decretar que acabou, que não, para mim chegou no limite, mas essa pessoa se converter, eu me esqueço do que eu digo. Eu me esqueço da punição. Eu não vou punir mais. Eu volto atrás. Deus tem um coração derretido. Basta só alguém se converter.
basta só alguém se arrepender do mal. A palavra diz que ele joga, a palavra não diz, mas a gente interpretando, e é um jargão que se diz, né, que ele joga no mar do esquecimento. Mas olha o que diz a palavra. Miqueias 7,19 diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías 43:25: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Olha só que maravilha, gente. Olha só que bênção. Sabe você, aquele sujeitinho, aquela sujeitinha tortinha, sabe nós que somos tortos, errados, que fazemos erro, cometemos erro em cima de erro, que fazemos burrada em cima de burrada. Deus está dizendo: se você se arrepender, se você se converter, Ele esquece do castigo, Ele esquece da punição, Ele esquece do mal, Ele volta atrás, Ele joga no mar do esquecimento, Ele esquece das transgressões. Ele diz: não, o que tu fez? Não lembro, o que houve? Mas Senhor, eu cometi uns erros. Que erro que tu cometeu? Quem tem um coração quebrantado, quebranta o coração de Deus. Você pode quebrantar o coração de Deus. Você pode fazer Deus olhar para você e dizer: ok, está perdoado, não tem mais nada de mal entre nós. Isso nos diz que todos têm saída, todos têm conserto, todos podem ser refeitos, todos, eu, você e todo aquele que você pensa que não, esse não tem jeito. Se converter, tem jeito. Assim foi com um ladrão na cruz, o ex-ladrão, que no último suspiro de vida se voltou para Cristo. E aonde ele foi parar? No paraíso. Foi salvo. Por quê? Porque se converteu. Conversão. Ele é um Deus de misericórdia e perdão. Jesus faz um chamado. Jesus faz um chamado. Todos vós que andais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todo aquele que está cansado, sobrecarregado, cheio de problema, cheio de questões, está mal, e Jesus diz: vem. É um outro jargão que não está na Bíblia, mas a gente diz por causa desse versículo: venha como estiver. Venha torto, quebrado, mal cheiroso, mulambento, venha drogado, venha fumante, venha alcoólatra, venha adúltero, venha mentiroso, mas vem. Jesus diz: vem, e eu vou te dar descanso, e eu vou te dar alívio. Eu vou dar alívio para a tua alma, descanso para a tua alma, descanso para o teu pensamento, para o teu coração. Venha como estiver. Jesus faz um chamado: venha como estiver, mas não permaneça assim. Não permaneça. Você veio até a igreja, você veio até Cristo como você estava. Mas quem está na presença, quem está em Cristo, quem está na igreja, precisa ter mudança. Precisa apresentar mudança. Precisa mudar. Precisa ter frutos de arrependimento. A igreja aceita todos. Todos. Todos são bem-vindos na igreja. Todos. Não importa a cor, raça, credo, opção sexual, opção política, aceita todos, mas não aceita tudo. Porque quem vem buscar Cristo, vem porque quer ser transformado, vem porque quer mudança,
vem porque quer ser tocado. Todos podem vir, todos devem vir. Mas quem fica, terá a vida transformada. Amém? Quem fica terá a vida transformada, porque o oleiro bota a mão, e quando o oleiro bota a mão, o vaso não é mais o mesmo, não fica mais o mesmo. Precisamos caminhar até a olaria e dizer: Senhor, bota a mão em mim. Precisamos caminhar até o oleiro e dizer: oleiro, me pega, me bota em cima da roda, me bota nesse disco, trabalha em mim, me muda, me transforma. E no versículo 10, ele diz: e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Aí agora Deus vem com uma paulada. Eu conserto e aceito e esqueço do mal que alguém fez. Mas se essa pessoa que eu fiz o bem se esquecer de mim, virar as costas e fizer o mal, aí eu também me esqueço do bem que eu faria para ele. A obediência ao oleiro é a chave da bênção de Deus. A chave para abrir qualquer porta é a obediência a Deus, é seguir a Deus, é fazer a sua vontade, é depender de Deus. Muitas vezes perdemos a bênção de Deus por achar que Deus aceita tudo o que fazemos. E ainda a gente fala: Deus entende. Aí as pessoas dizem, a pessoa apronta todas e diz: Deus entende. Passam a perna nos outros e diz: Deus entende, eu preciso. Se eu não fizesse isso, eu não conseguiria. Deus entende. Não vem nos cultos e diz: Deus entende, estou cansado, não deu, não dá nunca. Deus entende. Não lê a Bíblia, Deus entende. Não ora, Deus entende. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sim, Ele entende. Ele é onisciente, Ele tem todo o entendimento, toda a ciência, todo o conhecimento. Só que Ele não aprova. Só que Ele não aceita. Mas Ele entende. Mas Ele não aceita e Ele não aprova. Deus não aceita oferta que Ele não pediu e que Ele não aprova. Não aceita. Simplesmente o não entende é um afastamento de Deus. É desculpa que nós arrumamos para não chegar perto de Deus. E a gente acha que Deus é bobo, trouxa. Acha que Deus é um babaca, que eu passo a perna nele como passo a perna nos homens. Deus não é o meu amigo, o homem que não sabe o que eu penso. A palavra diz que Deus esquadrinha os meus pensamentos. Ele entra no fundo do meu coração e Ele conhece as intenções do coração. Não só aquilo que eu faço, mas a intenção que eu tenho naquilo que eu faço. Então nós não enganamos Deus, nós enganamos a nós mesmos. E o segredo da vida é agradar a Deus. É agradar a Deus. É o segredo. Como que um cristão, como que um crente pode fazer o que Deus reprova e não ficar preocupado? Como que um cristão pode fazer o que Deus não reprova e não ficar preocupado? Às vezes a pessoa vem falar comigo e vem dar uma desculpa e diz: mas Deus está vendo. Dá vontade de dizer: e tu não te preocupa com isso? Deus está vendo. Tem que ser uma preocupação, não uma alegria, porque Deus está vendo. Então é obediência. Deus diz que vai desistir. Deus diz que vai cancelar. Sabe quando você vai na loja fazer um crediário e reprova o crédito? Vai tirar um cartão, vai fazer um empréstimo, vai tentar alguma coisa e não aprova e reprova o crédito?
Deus está dizendo que vai reprovar o crédito daquele que faz o mal, daquele que volta às velhas práticas, porque não faz a sua vontade. Ele diz que não fará mais o bem que faria. Imagina, Deus cancelado. Então você vai lá fazer uma compra numa loja, aí chega lá, não, teu crédito foi cancelado. Por quê? Porque tu não pagou. Cancelaram meu crédito. E aí ele fala então no versículo 4 que mas o vaso de barro que ele estava formando estragou, quebrou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Gente, para ver transformação de vida, às vezes é preciso ser quebrado. É preciso ser quebrado. Sempre que Deus quis fazer alguém grande, Ele primeiro quebrou essa pessoa. Sempre que Deus quis levantar alguém, quis fazer algo maravilhoso na vida de alguém, Ele primeiro quebrou essa pessoa. Ele quebra em pedacinho, porque só quebrando em pedacinho que Ele consegue de novo moldar esse vaso. Ele pode tocar fora o que não presta, e aí trazer novamente um vaso formado. Para eu e você ter a vida transformada, teremos que abrir mão de algumas coisas. Não tem como querer mudanças sem mudar. Não tem querer mudança sem abrir mão. É difícil abrir mão? É difícil. Tem coisa que é difícil. Mas se a gente quer mudança, tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Quem quer realmente se converter, precisa abrir mão. É se converter. Converter-se é mudar de sentido. Eu caminho sempre para lá e eu me converto. Eu mudo o sentido e ando para lá. Eu ando agora numa outra direção, não mais nessa. Eu preciso abrir mão. Se você quer mudar de vida, se você quer melhorar de vida, se você quer ter uma transformação, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer mudança, se você quer chegar perto de Deus, se você quer transformação, se prepara para ser quebrado. Não é fácil ser quebrado, mas é preciso ser quebrado. O quebrar de Deus é infinitamente melhor que o remendo de Satanás. Satanás pode ter a melhor cola, sabe? Pega aquele copinho ali, passa uma Super Bonder. Ele tem a melhor cola. Satanás pode ter a melhor tinta, a tinta mais brilhosa, mais bonita, que vai deixar o vaso brilhando. Por trás está todo remendado, mas ele está brilhando. Ele tem a melhor cola, a melhor tinta, o melhor brilho, o melhor lustre. Ele vai lustrar com uma cera maravilhosa, deixar muito polido, muito bonito. Mas nada é melhor que a reconstrução de Deus em sua vida. Nada é melhor do que Deus refazer a sua vida, Deus pegar você e mudar a sua vida. Nada é melhor do que qualquer coisa que Satanás possa fazer. Não aceite maquiagem. Não jogue os cacos para baixo do tapete. Sabe, vamos limpar a casa e daí não tem. Joga debaixo do tapete, esconde, né? Joga num cantinho, depois eu tiro. Não joga. Deixa Deus quebrar. Deixa Deus quebrar você. Deixa Deus quebrar em pedacinho. Porque depois que Ele quebrar, você será um vaso novo. Você será uma pessoa nova. Porém, o processo de formação de um vaso, ele leva tempo. Nós somos apressadinhos. Nós somos a geração micro-ondas. A gente quer tudo pronto em 1 minuto, em 30 segundos.
É apertar o clique e virar as costas, quando eu volto já está pronto. Não, mas a construção de um vaso leva tempo. Então respeite o tempo de Deus. Respeite o tempo que você precisa estar na olaria. Respeite o tempo do oleiro na sua vida. Respeite o tempo da mudança, porque esse oleiro não erra. 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Existem vasos de honra numa casa e vasos de desonra. Ele está dizendo: limpe a sujeira, faça uma limpeza muito boa na casa, e esse vaso pode passar a ser um vaso de honra, trabalhado pelo oleiro. Concluindo então, todo vaso, amados, todo vaso pode ser transformado, inclusive você. Inclusive você pode ser transformado, pode ser reconstruído. Deus deseja reconstruir a tua vida. Basta você dizer: eu quero. Basta você dizer: é aí que eu vou. Todos podem ser transformados, todos podem ser consertados, todos podem ser refeitos. A bênção está na obediência. Obedeça a palavra de Deus, obedeça o que Deus diz, ande pelos seus caminhos, pelas suas veredas, e Ele vai estar sempre do seu lado, fazendo para você o melhor, porque Ele ama você, porque Ele ama o homem, Ele ama a sua criação. Mas Ele rejeita aquele que vira as costas para Ele, Ele rejeita aquele que não quer Ele, Ele rejeita aquele que ofende Ele, Ele rejeita aquele que não obedece. Não diga mais que Deus entende. Entenda você a vontade de Deus e ande nela. Não diga mais: não, mas Deus entende. Não diga mais. Entenda você. O apóstolo Pedro foi quebrado por Deus. O apóstolo Paulo foi quebrado por Deus. Teve um encontro no caminho de Damasco, caiu no chão, teve que ser quebrado por Deus. O Santo Agostinho, um dos pais da igreja, foi quebrado por Deus. Ele se converteu aos 33 anos. Ele ficou até aí, os 33 anos, no mundo. Agostinho era mulherengo, estava sempre no jogo, em apostas, andou por falsas religiões, mas aos 33 anos ele foi até a olaria e Deus quebrou ele, e ele se transformou no quarto homem mais importante do cristianismo, pessoa mais importante da nossa era, alguém que marcou a história. Hoje a nossa teologia hoje vem de Agostinho, o Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, que foi quebrado por Deus. Eu fui quebrado por Deus. Eu tive que ser quebrado por Deus para estar aqui com você. Se você quer mudança, você vai ser quebrado. Precisa ser quebrado. Deus precisa moer para jogar fora tudo aquilo que não presta, a tinta ruim que foi passada em você, a cola que foi passada, a maquiagem que foi feita, sabe? Ele precisa arrancar tudo fora, então ele precisa quebrar.
Ele precisa quebrar você. Deixa Deus te quebrar. Você, sua vida, sua casa será transformada. E último versículo, uma notícia boa, uma notícia maravilhosa. Está em Tiago 1:25, que diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que os liberta e preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Presta atenção em mim, gente. Olha a boa notícia. Deus está dizendo que aquele que andar na sua lei, aquele que praticar a sua lei, aquele que fizer a sua vontade, aquele que for obediente, será feliz naquilo que fizer. Deus está prometendo felicidade para você. Não é alegria, é felicidade. Deus está dizendo que você será feliz se praticar a lei de Deus, que você será feliz se você obedecer a Ele. Jesus já disse isso no Sermão do Monte. Ele disse: feliz é aquele, feliz, mais que feliz, é o pobre de espírito, é o que tem sede por justiça, é o que chora. Ele está dizendo que aquele que obedece a Deus, aquele que é humilde, que se quebra, que se deixa ser quebrado, esse será feliz. Se você quer ser feliz, deixa ser quebrado por Deus. Se você quer ser feliz, obedece a Deus. Se você quer ser feliz, deixa o oleiro botar a mão em você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Glórias a Deus. Aleluia. Fecha seus olhos. Nessa hora, fale com Deus. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus te pegar. Fala para Ele a mudança que você quer na sua vida, a transformação que você quer na sua vida. E diga para Ele, se coloca nas mãos dele e diz: me quebra, Senhor.